Olá pessoal, esse vídeo é para falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc aqui em Garanhuns, que eu fui contemplado com o reconhecimento artístico. Então esse vídeo é para falar um pouco sobre a minha história e desde já agradecendo a todos que fazem a Secretaria de Cultura, que desenvolveram esses projetos de premiação, dentre outros. Então eu tive a felicidade, juntamente com vários, de poder ser contemplado através da Lei Aldir Blanc com reconhecimento artístico. Então, falando sobre um pouco da minha história, esse ano completou 29 anos de carreira artística subindo nos palcos. E que felicidade poder compartilhar um pouco dessa história com vocês. A minha história artística começa um pouco antes da música. Na infância ainda, meus pais confeccionavam artesanato com fibra de agave, como a gente chama aqui, uma planta aqui no Nordeste, muito conhecida. Então nós já fazíamos esse material para vender nas feiras livres, e em alguns lugares, pontos também turísticos em Garanhuns. E eu, desde criancinha, que trabalhava com isso, ajudando os meus pais. Ainda na infância, comecei o desenho, que foi uma grande paixão na minha vida. E é quando eu gosto de fazer essa ligação do desenho com a música. Então, a paixão que eu tinha pelo desenho, que já conseguia criar meus próprios personagens. Quando eu conheci a música, mesmo quanto instrumentista, toda aquela paixão eu direcionei e acabei deixando mesmo o desenho. Infelizmente, eu não consigo mais fazer um traço, né? Só se realmente voltar a praticar e praticar muito. Então a música começa na minha vida de forma contundente. Claro que sempre a música é algo que não sai, é inerente do ser humano, né? Não tem como a gente excluir a música da humanidade. A música são sons, e os sons estão presentes em toda a natureza, né? Mas a música organizada, da forma como nós compreendemos, ela passou a entrar na minha vida aos 16 anos, quando comecei a participar de uma igreja evangélica aqui na cidade, e logo nos primeiros meses que eu estava na igreja, comecei a aprender violão. E nesse percurso de aprender o violão, o aprendizado, veio logo assim, nos primeiros meses, a vontade de escrever música, de compor, de fazer meus próprios arranjos. Então, desde o início dos primeiros meses, 3 meses que já tocava violão, eu já comecei a compor, escrever músicas, porque minha mente era sempre o seguinte, era como desenho. Aquilo que eu não conseguia fazer, a gente começava decalcando, né? O decalque, uma reprodução em cima de outro desenho, e começava a praticar até aprender aqueles traços. Foi assim também na música. Na música também eu tinha muito essa coisa de repetir aquilo que os outros faziam. Então eu enxergava dessa forma a música e comecei escrevendo minhas primeiras músicas ali no ano de 93, com 16 anos. No final do ano de 93, eu conheci alguém de São Paulo, eu nem lembro o nome mais, naquela época também um adolescente, na época como eu era, e que pediu 10 músicas minhas para fazer um show ali no Centro Cultural. Então, em dezembro de 93, no meu primeiro ano musical, eu subia em um palco, porque como eu só tocava em igrejas, já com grupos das igrejas, mas ali em 93, a primeira vez eu subi no palco do Centro Cultural para executar 10 músicas minhas. Então isso também é um registro muito importante na minha vida. E a partir daí começou a surgir outros grupos na cidade, começaram a me chamar para tocar.
Inicialmente eu comecei tocando violão. Em seguida, com 8 meses, eu já estava tocando contrabaixo, acompanhando os grupos. Em 94, eu já estava tocando guitarra em alguns grupos aqui da cidade, como Nova Geração, grupos de igrejas, e viajando, já conhecendo outros municípios. O que a minha vida passou a ser muito diferente do que era. Claro que eu continuava ainda com um trabalho alternativo, porque não sobrevivia de música, né? Então, aos 12 anos de idade, eu deixei o artesanato, trabalhar com os meus pais, arrumei o primeiro emprego, e a partir daí, uma nova vida. Quando a música entra na minha história, trabalho secular e música, a paixão pela música crescente, e adquirindo instrumentos e agregando pessoas na minha vida, conhecimentos, e veio a vontade de estudar mais e mais e mais. Graças a Deus, conheci grandes pessoas, grandes instrumentistas aqui na cidade, que sempre me deram apoio, força, e ali por volta de 1996, 97, havia muitos grupos, bandas que se apresentavam regularmente, não só nas igrejas, mas que criavam movimentos como encontros de bandas, e aquilo ali fazia a gente crescer, motivava a gente a estudar. Já tocando guitarra há algum tempo, em 1997 veio a necessidade de tocar teclado, piano, instrumentos de teclas, que até ali eu só tocava instrumentos de cordas, violão, guitarra, etc. Então eu já dava aula de cavaquinho, eu dava aula de vários instrumentos na cidade já. E em 1997 eu comecei tocando pela necessidade que havia na região, não havia muitos tecladistas na região, e eu comecei tocando, e logo em seguida já participando de outros grupos tocando teclado. Muito mais se expandiu a história musical na minha vida. Eu comecei trilhando outros caminhos musicais que até então eu não conhecia. E veio, em 98, trabalhar com o Instituto Bíblico, acompanhando coral, que era uma experiência totalmente nova para mim. Acompanhar um coral cantando a 4 vozes, em que um arranjo de piano era estabelecido, era criado, e não poderia fugir muito daquilo ali que estava escrito. Então eu comecei uma nova história musical na minha vida ali no Instituto Bíblico do Norte em 98, e veio também vários musicais com uma cantora aqui da cidade chamada Dalva Diniz, que nessa época eu já tinha teclados, que programava sintetizadores, que conseguia gravar, fazer o playback e montar orquestrações ali, e poderia fazer trabalhos diferentes do que eu vinha fazendo. Então, em 1998, eu comecei com essas duas áreas, fazendo alguns shows musicais lá no Centro Cultural. Houveram muitos musical em línguas mortas, como a língua gaélica e tal, e muitas outras coisas com ela. E daí veio também os grupos instrumentais. Em 1997, a primeira vez que eu subi no palco do Festival de Inverno, fazendo música instrumental, e desde então todas as edições nós tocamos com vários grupos e acompanhando vários artistas, o que sempre foi crescente na minha vida. Então passei em 2001, 2002, começar a gravar, produzir disco de pessoas, e tenho feito até hoje várias gravações, vários trabalhos, várias produções, e a minha vida musical tem sido uma constante crescente, graças a Deus. E para não se estender muito, eu já estou encerrando, agradecendo mais uma vez a Prefeitura de Garanhuns por toda a luta, empenho em tentar captar esse recurso e distribuir da melhor forma possível. Houveram várias premiações, eu tive a grata satisfação de ser contemplado de reconhecimento. Claro que nós ficamos muito felizes, né? Poder participar de um projeto e ter esse reconhecimento. Ano que vem, 30 anos de música, e que Deus nos abençoe, que nós possamos prosseguir acrescentando sempre na vida das pessoas o que há de melhor em nós, para que possamos somar, sempre somar. Muito obrigado, gente. Grande abraço.